Onde investir acima de R$ 250 mil e acima de R$ 1 milhão, ou quem sabe até acima de 2, 3, 5, 10 milhões. Fala, investidor, Maicon Lima aqui, seja bem-vindo, bem-vinda ao Pergunte. Aqui no Pergunte eu respondo as dúvidas da minha audiência, então se você tem dúvidas sobre começar a investir, deixar na poupança, tirar da poupança, começar a fazer seus investimentos, chegar em R$ 1 milhão ou mais, né? Negócios, finanças, investimentos, serviços bancários, educação financeira, faz um comentário nesse vídeo ou então envia a sua pergunta em texto ou em áudio até o minuto para o 479-8898-7075. Vamos começar aqui então com uma dúvida em áudio. Sempre lembrando que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, tá? Esse é um conteúdo muito sério para você aprender a investir. E esse é um conteúdo educativo, então eu vou te falar um pouco que eu sei sobre investimentos, né? Minha experiência aí investindo desde 1999, já fui gerente de banco, enfim, essa coisa toda, quem me acompanha sabe disso. E eu tô falando aqui para você tomar melhores decisões de investimentos, tá? Eu não quero que vocês invistam por causa de um videozinho de 1 minuto ou 10 minutos. Vai adquirindo conhecimento e você vai tomar melhores decisões financeiras. Vamos começar então com uma dúvida em áudio. Ô Maico, bom dia, prazer falar com você. Quem está falando aqui é Genival, sou um mero aprendiz. A questão é simples. Há recomendações por força de garantia que os investimentos aí, colocando dentro da modalidade de renda fixa, seja feito até 250 mil, né? O FGC garante até 250 mil, ou salvo ausência de conhecimento meu, 4 bancos, 1 milhão. Mas a pergunta é a seguinte: acima desse valor, investimentos de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, investimento chega a 10 milhões, qual a garantia? Obviamente, se a gente olhar para instituições federais aí, ou títulos federais, né? Presume-se que é mais seguro investimentos desses valores mais altos. Genival, muito obrigado pela sua dúvida, muito bem colocado. Bem, como é que funciona então a questão da garantia dos investimentos? Existem vários recursos, né, quando se fala aí de segurança dos investimentos. Genival, tá? E você também que está me acompanhando aqui. Existem vários e vários recursos. Eu vou citar rapidamente alguns deles aqui. Então, quando você investe em investimentos de renda fixa, como você muito bem mencionou, tá? Poupança tem garantia até R$ 250 mil. LCI, LCA são outro tipo de investimentos, tá? Para quem não conhece, tem garantia também até R$ 250 mil. Né? O que mais? Tem uma série de investimentos, né, que contam com essa garantia chamada do Fundo Garantidor de Crédito. Então, poupança, LCI, LCA, o próprio saldo da conta corrente, o CDB, esse que estava tentando lembrar aqui e estava me falhando a memória, né? Então, basicamente, poupança, LC, LCA, CDB, LC, né, que são as letras de câmbio, tem essa garantia aí de até R$ 250 mil. Mas, poxa, aí eu nunca vou poder ter 1 milhão, por exemplo. Não é dessa forma que funciona, tá? O FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, é um tipo de garantia. Né? Tanto que se você, a título de exemplo, tiver R$ 500 mil, né, você poderia colocar, exemplo, não aconselho que faça isso, mas para você entender a teoria, você poderia colocar 250 mil na poupança da Caixa e 250 mil no CDB do Bradesco. Porque daí você está garantido 250 mil aqui, 250 mil lá. Tá? E você poderia fazer isso até o limite de R$ 1 milhão. Mas aí tem outro problema. E aí acima de 1 milhão, não tem nenhuma garantia? Sim, existem outras garantias. Né? Então quando você vai investir em algo que você está emprestando dinheiro, né? Investimentos aí oferecidos por bancos, como poupança, já citei, vou repetir aqui, poupança, CDB, LCI, LCA, você está emprestando o teu dinheiro para o banco e o banco está falando, olha, eu vou te pagar
um juro, né? Vou te pagar uma rentabilidade aqui. E se eu quebrar, o banco quebrar, existe um fundo chamado Fundo Garantidor de Créditos que vai aí, resumidamente, te garantir até 250 mil reais. Agora, quando você investe, exemplo, em ações, ação, que seria o mercado de renda variável, ação é extremamente arriscado para quem não conhece. Agora, para quem já investe há mais tempo ou conhece desse mercado, você vai entender que não tem fundo garantidor de créditos, porque você está se tornando sócio de uma empresa. Então você analisou essa empresa. Exemplo que eu sempre utilizo aqui, não sai correndo investir em Petrobras. É um exemplo para você entender. Vou comprar 10 mil reais, exemplo, de ações da Petrobras. Então você tem que entender o que faz essa empresa. A Petrobras ela vende cadeirinha para criança usar no carro. Não, cara. Petrobras é uma empresa de petróleo. É uma empresa em que o acionista majoritário é o governo. Então você vai analisar, é o que a gente chama aí, né, tecnicamente, de análise fundamentalista, porque você vai se tornar sócio dessa empresa. Tá? E aí, qual que é a tua segurança? É justamente você fazer essa análise fundamentalista e ver se faz sentido você ser sócio. Exemplo, da Petrobras ou dos bancos, do Santander, né, do Bradesco, do Banco do Brasil. Você pode comprar ações dessas empresas. E aí não tem FGC, porque não é crédito. Não estão emprestando dinheiro para você. Não tem nada a ver com fundo garantidor de créditos quando você compra a ação. Tem a ver que você se tornou sócio daquela empresa. Você comprou uma pequena parte daquela empresa, comprando uma ação ou mais ações. Tanto você se tornou sócio que na prática isso é muito difícil de acontecer, mas se você entrasse na bolsa e comprasse todas as ações de uma empresa, você seria o dono dela. Ou se comprasse 50% mais você seria o dono dessa empresa. Então, no caso de investir em ações, qual que é a segurança? Você entendendo no que você está investindo, de uma forma mais aprofundada. Uma análise mais aprofundada, chamada análise fundamentalista. Investindo em renda fixa, esse limite de até 250 mil reais, na verdade, isso é uma opinião minha, tá? Economistas, educadores financeiros podem concordar ou discordar. Tá? Mas esse limite até 250 mil reais vale para bancos digitais, para banco pequeno. Né? Banco que fatura só alguns milhões. Né? Então, o investimento lá num banco Sofisa, que é o banco mais antigo do nosso país, dos bancos digitais. O investimento é um banco lá desde 2011 do Banco Inter, por exemplo, um CDB do Banco Inter, um CDB do Banco Sofisa. Aí o fundo garantidor de créditos vai fazer sentido. Agora, quando você investe num banco grande, e eu tô falando isso por experiência, né? Mas eu tenho lá 3 milhões, 8 milhões, né? 150 milhões na Caixa. Ou no Bradesco. São 5 bancos, tá? Caixa, Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil. No meu entender, isso é uma interpretação minha, pela minha experiência, por já ter trabalhado, né, numa grande instituição, por estar investindo há muito tempo e ver pessoas com patrimônio maior nessas instituições. A garantia nessas 5 instituições é a própria instituição em si. Porque se quebra uma Caixa, um Banco do Brasil, o Brasil já está indo por ladeira abaixo. Né? Esses bancos eles dão lucros bilionários. Então a garantia já não está mais no FGC. Então, voltando, o que eu falei? Primeiro, tem a garantia do FGC, é um caso. Segundo, se eu invisto em ações, é a garantia da própria empresa que estou investindo. Terceiro, se eu invisto e passa de 250 mil, ou passa de 1 milhão, passa muito mais de 1 milhão, é a garantia daquela instituição financeira. E assim sucessivamente. Cada investimento vai ter os seus lastros, as suas garantias, a sua segurança. Quando a gente fala... Deixa eu até tomar uma aguinha aqui. Quando a gente fala, por exemplo, Genival, e você que está me assistindo, em fundos imobiliários. Fundo imobiliário não tem FGC, mas você recebe aluguel todo mês na tua conta, que são os dividendos. Então o que tem no fundo imobiliário? O fundo imobiliário é um fundo, né? Fundo, dinheiro, quer dizer, é um fundo como se fosse uma poupança, no sentido de poupar, então é um fundo. E esse fundo imobiliário investe em uma série de imóveis. Então qual que é a garantia? São esses imóveis que estão por trás, ou eventualmente, se for um fundo chamado fundo de papel, as dívidas imobiliárias, tá? Então, o que eu acho que você deve fazer se você tem acima de 250 mil reais? Conhecer o básico aí dos investimentos, tem também a garantia do Tesouro Nacional,
que é uma garantia maior do que o fundo garantidor de créditos. Conhecer o básico aí desse novo mercado, para quem está começando agora, né? E diversificar um pouquinho, ou seja, colocar o teu dinheiro em bons ativos para que eles perdurem aí até, né, pós a nossa vida. Essa que é a verdade. Vamos para uma pergunta aqui de comentário, pelo menos uma. O Evanuel Rodrigues fala, tenho 53 anos, 250 mil na poupança. Coincidentemente, né? Primeiro comentário que eu peguei aqui do YouTube, e tem 250 mil também. Aí fica dentro do limite nesse caso, né? Quais são, até não sei se tá nesse limite por causa do FGC, mas enfim. Quais são melhores investimentos hoje para investir esse valor? Bem, Evanuel, volta um pouquinho nisso que eu falei, eu acho que o melhor investimento sempre vai ser o conhecimento, né? Vou citar um exemplo, tá? Tem várias maneiras, depende. Eu não sei se você precisa desse dinheiro, se ele é a tua reserva de emergência, em quanto tempo você vai precisar dele. Mas o que é muito simples. 100 mil na poupança, arredondando, 6% ao ano, vai te dar 6 mil reais no ano. 100 mil no Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do nosso país, embora tenha imposto de renda, ele vai te dar, né, fazendo uma conta redonda aí, 10, 12 mil no ano. Né? Então, ganhar 6 mil ou ganhar 12? Ah, mas tem imposto de renda. Imposto de renda é 22,5% só sobre a rentabilidade, ele vai caindo com o tempo. Tá? Vamos imaginar que o imposto de renda fosse 50%. De 6 para 12, você perdeu 6 mil. Tá? Vou reduzir muito isso. Imagina que tu perdeu 5 mil. Imagina que o imposto de renda é 50%, que não é tudo isso. Então você teria perdido R$ 2.500 por não deixar o teu investimento, ao invés da poupança, que é o que todo mundo conhece. A culpa não é tua, tá, gente? Ó, quem tem dinheiro na poupança tá de parabéns. Já é um poupador, agora tem que se tornar um investidor. Se for o teu desejo também, eu tô passando conhecimento. Se o dinheiro render, vai ser o teu dinheiro, não vai ser o meu. O meu tá lá na minha carteira de investimentos, criada lá, comecei lá em 1999, né? No começo, apanhei um pouquinho, depois, estudando, a gente acaba entendendo desse mercado, né? Que ninguém, infelizmente, entrega de bandeja fácil, né? E eu tô tentando facilitar, espero estar respondendo aqui para vocês. Então, a cada 100 mil, que você ganhe que fosse R$ 1.000 a mais, saindo de poupança para Tesouro Selic, por exemplo. Que Tesouro Selic parece complicado para quem está começando, mas é muito mais fácil do que, como eu sempre falo, né? Baixar o aplicativo do YouTube ou fazer uma compra no Mercado Livre ou dirigir um carro. É mais difícil dirigir o carro, mais arriscado, do que deixar o dinheiro no Tesouro Selic, com toda certeza. Espero ter respondido as dúvidas de hoje. Nos encontramos amanhã, se tiver mais dúvidas. E tem muitas dúvidas, mas manda dúvida legal aí, dúvida bacana, pra gente entrar no ar aqui com o Pergunte. Até o próximo Pergunte. E hoje é segunda-feira, tem live às 19 horas. Toda segunda-feira tô ao vivo aqui com vocês também.